Livro dos Espíritos, né? Mas hoje a gente vai fazer de uma dinâmica diferente. A Cida topou o nosso convite, né, para poder participar aí conosco. Então, vai ser super bacana, porque eu vou fazer uma questão, ela vai fazer outra questão, mas não necessariamente impede que um comente o outro, vocês participam também, porque esse é o ar da graça, né? O bom dos estudos em grupo é quando a gente pode compartilhar, perguntar, trazer uma experiência, algo que lembrou. Então, eu vou começar com a questão 473, a Cida vai para 474, e assim a gente vai caminhando, né, Cida? Quer falar alguma coisa aí para a gente começar já já? Boa noite a todos. Isso mesmo, Pedro, é a nossa ideia, né? De a gente dialogando com os irmãos aqui presentes e trazendo o nosso ponto de partida. Então, a gente coloca a ideia e vamos abrir também as contribuições tão ricas, né? Exatamente. Ah, show de bola. A Fran já até colocou lá para a gente também o livro aí para a gente ir conversando, né? Bom, então a gente vai dar continuidade no Livro dos Espíritos a respeito da parte da influência que os espíritos podem exercer sobre nós encarnados, né? E o tema de hoje é tema que se chama possessos. E aí eu vou entrar na questão 473 e daqui a pouco a gente vai comentando a respeito dela e vou trazer uma observação que eu acho que é muito válida também. Porque nessa 473, o Kardec ele pergunta assim: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Então, vamos relembrar alguns conceitos que são importantes, né? Cada um de nós que estamos encarnados, que estamos vivos aqui na Terra, vamos dizer assim, nós temos a constituição básica, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o nosso entendimento, de três etapas, né? Nós temos ali o espírito, o perispírito e o corpo. Então, o espírito é o ser pensante, é quem delibera, quem organiza, né? Quem é, decide, quem pensa. O perispírito é que vai dar o molde para esse espírito, né? E fazer a união junto ao corpo físico. Então, quando Kardec ele pergunta se pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, o que ele quer dizer com essa pergunta? É se, poxa, ele está se tratando aqui de um espírito desencarnado tentando usufruir ou tomar temporariamente o invólucro de uma pessoa viva e fazer com que aquele corpo, né, tenha e delibere e atue pelo outro espírito e não pela pessoa que é propriamente dita o dono daquele corpo físico, né? Ou seja, se ele puder, se teria jeito de o espírito introduzir-se num corpo físico e fazer as suas obras, seus atos, fazer o que quisesse com aquele corpo, mesmo tendo ainda um outro encarnado, né? E aí os espíritos esclarecem esse ponto que é muito importante e diz: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Então, às vezes, é até curioso alguns termos que o pessoal costuma usar aí no dito popular, né, de incorporação, incorporou, ou coisas assim nesse sentido, ou tomou aquele espírito, tomou aquele corpo. Enfim, são termos que às vezes não correspondem à realidade, porque, como Kardec diz aqui, o espírito não vai entrar num corpo de uma outra pessoa qualquer, como a gente entra numa casa ali ou num ambiente vazio sem que seja apenas mais uma situação qualquer. O que eles vão nos esclarecer é o seguinte: identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sob a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para a sua existência material. Então, o espírito, nós já estudamos isso, ele vai estar ligado ao corpo físico, né, pelo perispírito, nós temos ali aquele laço que prende o espírito à matéria, e ele fica até um determinado momento,
de forma natural quando o fluido animal acaba, né? Quando aí a morte natural acontece, e aí o corpo físico se rompe, né, do espírito, e o espírito deixa para trás o corpo e vai continuar a sua vida no mundo espiritual. O que acontece é que todas as vezes quem delibera e quem atua sobre o corpo material é sempre o espírito encarnado. Ou seja, é sempre o espírito que está de fato ligado àquele corpo físico. Então é ele que vai atuar sobre a matéria. O que acontece é que com a nossa sintonia, e aí pode ser uma sintonia positiva ou uma sintonia negativa, nós podemos permanecer influenciados por outros espíritos. E aí eles podem colaborar com a gente nessa obra de atuação, né, nessa obra do corpo físico. Então aqui vem duas situações que são importantes. Primeiro, as obsessões, né, que mais tarde Kardec vai tratar aqui nessas perguntas também. Nós sabemos que todos nós, em algum instante da vida, passamos por um certo nível de obsessão. São aquelas obsessões mais simples, ou seja, aquelas influências, até mesmo pelas nossas imperfeições, que por vezes podemos nos suceder aos pensamentos doentios, aos pensamentos mais terra a terra, e deixar com que aquela influência nos induza para um caminho assim. Essa obsessão ela vai tendo níveis maiores, até chegar, por exemplo, numa subjugação, onde a pessoa ali ela perde em parte, né? O próprio discernimento, fica bem difícil uma situação, a gente vai também futuramente conversar sobre isso, mas como também a gente pode dar local da guarida às boas influências, a um médium que tem ali contato com seus guias e mentores, e aquele médium pode usar daquele corpo físico para poder também atuar junto com o espírito. Então, é isso que eu queria ressaltar aqui a princípio, que era a respeito da possessão. Porque muitas vezes não sei porquê, e aí eu estou falando por mim mesmo, a gente costuma associar o termo possessão como algo negativo, associando mais ali ao lado da obsessão. Mas obsessão é uma influência negativa de um espírito, né, imperfeito, que encontra guarida em nós e nos traz esses pensamentos terra a terra. Mas a possessão, ela pode ser tanto de um espírito imperfeito, quanto de um espírito evoluído. Por exemplo, quando o Dr. Bezerra de Menezes dá uma comunicação pelo Divaldo Franco, em que há até uma certa transfiguração do Divaldo Franco, mudança de tonalidade, aquilo é uma possessão. O espírito do Divaldo ele se afasta um pouco e o Dr. Bezerra de Menezes se apodera com maior propriedade do próprio corpo físico do Divaldo, trazendo mais veracidade, por isso que muda o tom de voz, muda o corpo físico, o rosto do Divaldo parece até ficar mais enrugado, por quê? Porque está refletindo ali as características do Dr. Bezerra. Então, possessão não tem significância com qualidade do espírito ou não. Já a obsessão é sempre por um espírito imperfeito. Então, Cida, só para a gente introduzir um pouco aí nessa questão 473, não sei se alguém quer complementar, se você quer complementar também, senão a gente vai adiante aí com você. Acho que essa é a linha, né? É. Queria só fazer um comentário que me chamou a atenção, que ele fala assim, né, no final dessa resposta. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para a sua existência material. Então, aí a gente percebe também um ensinamento que cada um é responsável pelo seu corpo até que seja terminado, até o termo fixado para a existência material. Então, quando a gente antecipa a saída do corpo, a gente vai ficar fixada a ele, mesmo que ele esteja em processo de decomposição. Então, é muito. Quando a gente assume a responsabilidade por um corpo, é uma responsabilidade muito séria, né? Muito obrigada. Exatamente, assim, esse termo fixado está relacionado ali ao processo de fluido animal, né, vamos dizer assim, do magnetismo,
que aquele espírito vai ter para poder viver, sei lá, 80, 90, 100 anos cada um com a sua expectativa, né? É claro que também nisso vão havendo os atenuantes ou agravantes, fazendo com que esse fluido ele vai se dissipando mais rápido ou vai se conservando por mais tempo. Entra aí também as questões das moratórias, né? Mas o fato é que enquanto é para ficar ligado, a gente vai ficar ligado e vai ficar também tendo as percepções do corpo físico, né? Bom ponto aí. Maria Reis. O microfone. E boa noite para todos. Eu só queria um esclarecimento, esse detalhe aí que foi dito sobre a decomposição, o espírito permanece até durante a decomposição? Como? É isso aí que eu queria que esclarecesse. Tá, beleza. Bom, vamos lá. Como que é o processo de desencarne, né? Então, nós estamos ligados ao nosso corpo físico pelo perispírito, e o nosso perispírito, ele carrega consigo, em uma outra camada, algo chamado duplo etérico, que é onde nós temos ali a nossa energia vital. Ou seja, a energia vital é o que faz com que o nosso corpo físico funcione bem, que dá vitalidade para o nosso espírito atuar no nosso corpo físico. Então, cada um de nós temos ali uma programação espiritual e uma quantidade, vamos dizer assim, de energia necessária, correspondente para a quantidade de tempo que nós precisamos viver. Então, por exemplo, a Celinha ela vai viver até os 100 anos, o Pedro vai viver até os 50. Então, a Celinha ela vai ter uma carga de fluido vital fazendo com que os órgãos dela funcionem bem até os 100 anos, e o Pedro vai ter uma carga de fluido vital correspondente a eu viver bem até os 50 anos. Pedro, o que isso vai mudar ao longo de quando eu estiver encarnado? Eu posso acelerar esse processo ou diminuir esse processo. Então, por exemplo, vamos nos recordar do André Luiz. Quando ele, através ali dos seus hábitos e tudo mais, desencarna por conta ali de alguns maus hábitos que ele tinha, e ele fica ali no umbral e tem aquelas sensações terríveis, por que isso se passa? E ele é chamado ali de suicida, porque ele desencarnou antes do que era o momento necessário. Então, enquanto nós não gastarmos, vamos dizer assim, toda a energia vital necessária para que o nosso corpo físico se rompa, né, o laço que prende o nosso espírito se rompa, a gente fica ali sentindo todas as sensações do nosso corpo físico. Então, por isso que é importante, a cada momento da nossa encarnação, nós irmos nos desprendendo da matéria, criando o hábito do desapego, da humildade, do perdão, mas também conquistando bons hábitos para que a gente tenha a capacidade de usufruir todo o nosso fluido vital durante a nossa encarnação, para que quando chegue o momento da nossa desencarnação, a gente consiga romper esses laços com facilidade e não ficar preso às sensações da matéria grosseira. Porque num caso de, vamos dizer assim, que a pessoa abrevia a vida, vamos supor, eu estou aí com 27 anos e tenho que viver até os 57. Se eu hoje abrevio a minha vida e teria condições de continuar vivendo por ao menos 30 anos, aquele fluido vital ainda vai estar ali no meu corpo, no meu duplo etérico. Então, não necessariamente o meu espírito vai conseguir se desprender, e se isso não acontece, eu ainda continuo ligado ao corpo físico. Então, eu continuo ainda tendo as sensações que o meu corpo físico tem. No caso, como o corpo físico vai ter morrido, vamos dizer assim, ele naturalmente, né, pelas leis da natureza, vai entrar em decomposição. Os germes vão coer, as larvas e tudo mais. E aí, por eu estar ligado ao corpo físico, eu vou estar recebendo todas essas sensações, percepções. Isso de um panorama geral, né? É claro que cada caso é um caso, tem a misericórdia divina, enfim, mas é só para ilustrar de forma geral o que pode acontecer. Não sei se a Cida quer complementar com mais alguma coisa ou se ficou claro, Maria Reis. Pode falar, Cida, seu microfone está ligado. Está ligado. Pois é, Pedro. E dentro desta tessitura que nós estamos fazendo,
eu retorno um pouquinho à resposta dos espíritos, né, no sentido de um corpo, não entra, o espírito não entra em um corpo como se entra em uma casa, porque também Kardec deixa bem claro, e está em torno de que você respondeu a Maria Reis, que no momento em que nós nos preparamos para o processo reencarnatório, ao nosso perispírito está sendo tecido molécula por molécula, não há um espaço que fique em vácuo, em aberto, para que um outro espírito ali possa, vamos dizer, residir, porque nós vamos saber que em estado de sonambulismo, é outra coisa que nós vamos entrar daqui um pouco, ele vai ficar em suspenso para que o outro espírito possa se manifestar e fazer coisas semelhantes aí que nós veremos logo aqui à frente. Mas lembrando que célula por célula, então imagina a responsabilidade pelo encurtamento ou por abreviarmos o tempo, né, quando ainda nos resta tanta energia vital. Não é? É mais nesse sentido. Ficou claro, Maria Reis? Ficou? Maravilha. Vamos ver a 474 então, Cida? Vamos sim. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Vamos começar para decodificar a pergunta? Olha só, se é que está dizendo que não há a possessão, só nós estamos bem guardando que o Livro dos Espíritos é o primeiro da coletânea kardeciana, 1857, porque o pensamento dele vai progredir depois também para a Revista Espírita, mais à frente, nós veremos. Mas aqui ele ainda está, né, nessa situação, não há possessão propriamente dita, isso é, coabitação de dois espíritos, isso está bem claro, no mesmo corpo. Pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Quer dizer, a vontade daquele espírito está paralisada? E vem a resposta dos espíritos. Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos, mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico que de exorcismos, têm sido tomados por possessos. Na época, então, da publicação da obra, né? 1857. Aí vem a explicação de Kardec. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isso é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Pois que, nesse sentido, não há demônios, e que os dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como
exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem, né? Então, fico paralisada. Olha, Pedro e todos, eu busquei um fato em que Kardec, na Revista Espírita, de 1863, ele revê um pouquinho, amplia, vamos falar melhor, essa ideia. E eu pensei em trazê-lo. Podemos agir assim, Pedro? Você acha que é bacana? Com certeza. Então, olha só. Nessa Revista Espírita, então, que é após a publicação do Livro Espírito, bem após, um caso de obsessão. Então, na revista está um caso de obsessão, mas são dois casos. O primeiro caso, talvez você conheça os casos, Pedro, de uma senhora, que é uma médium, ela é tida como senhora M. E ela, em sonambulismo, tudo está aqui ligado ao sonambulismo. Então, esse momento em que o espírito se afasta é sonambúlico, mas ele está ali. Então, a senhora M, ela recebe, ou ela cede para um espírito chamado Charles Z se comunicar. E ele fala, até enfim, meu amigo, eu o encontrei, mas está falando com o amigo dele. Essa senhora M nem o conhece, nem sabia de nada. E ele fala, até agora eu o encontrei. E então ele fala, é você, mas como você está? Ele falou, todo coberto de lama, porque ele desencarnou, caindo num fosso, e ele ficou enlameado. Esse espírito, ele não se manifestava como um espírito maldoso, que é o que dito ali. Ele simplesmente queria conversar com o amigo dele. E usou um momento de sonambulismo da senhora M. Então, vem logo depois o caso da senhorita Júlia. Mas Kardec diz assim, na introdução, dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta. Então, ele já começou a rever, porque no sonambulismo, desses dois casos, ele percebe, então, não pode um espírito habitar o outro, junto com o outro, coabitar, mas pode ficar em suspenso. Então, isso eu acho que esclarece quando fala em suspenso. Como em suspenso? E, no caso da senhorita Júlia, essa senhorita é diferente, porque ela é uma moça suave, simples, analfabeta, não conhece a doutrina espírita, nunca ouviu falar em espiritismo, e ela começa a se debater no sonambulismo e vai receber um espírito da rainha Fedegunda, aquela rainha má, que tentou matar a própria filha no baú, né, cortando o pescoço da menina, matou a rainha anterior a ela para ser rainha. Era uma mulher muito cruel. E esta se apossa, então, da senhorita Júlia. E começa a se debater, mas tudo senhorita Júlia em sonambulismo. E aí ela vai agir dessa maneira até que uma família aceita, uma família já espiritualizada, aceita fazer o trabalho com a senhorita Júlia, porque seria o caso, diz aqui Kardec, de ela ter sido internada como uma enlouquecida. Então, eu acho que nessa história dos dois casos de possessão, que ele chama de um caso de possessão, e que Kardec mesmo revê essas ideias, aprofundou para nós. E para mim, não sei o que vocês acharam, o que você achou, Pedro,
mas para mim clareou muito. Então, eu achei que valeu a pena a gente fazer essa volta. É isso aí que eu busquei. É muito legal, porque assim, a revista Espírita, ela complementa, assim, né, Cida? E então assim, ajuda, assim, a esclarecer, e é muito importante essa questão aqui, 474, para todos nós, porque a gente sabe que esse processo de obsessão, né, em níveis mais simples, ou até mesmo em níveis mais avançados, como no caso da subjugação, que é quando a pessoa ela está com uma influência muito maior e às vezes fica até sem discernimento, ela pode aparecer na nossa vida ou perto de nós, né? O que vale ressaltar nesses casos é porque sempre há, vamos dizer assim, uma ressonância, né? Então, a obsessão ela só pode acontecer porque há uma sintonia entre o médium, a pessoa encarnada, e o espírito. Desculpa. Então, há essa sintonia. Como Kardec coloca aí, os espíritos, melhor dizer, pode ser por uma fraqueza ou pode ser por um desejo ainda da pessoa, né? Então, só queria ressaltar isso, que eu tô com uma crise de tosse. Tá? E, Pedro, completando ainda, o próprio Chico, ele coloca na obra, eu estava dando uma olhadinha nessa obra do Chico, Pensamento e Vida Hoje, sobre o assunto, e ele diz, não há obsessão unilateral. Algum elo, né, no caso, a ser considerado. Porque, senão, o livre-arbítrio iria para onde? A nossa vontade iria para onde? Nós estaríamos à mercê de todos os assédios? Nada disso, né? Exatamente. E nesse livro, no capítulo 2, se não me engano, que se chama A Vontade, e é uma das partes que Kardec coloca aqui na resposta, né, que é preciso que aquele que sofra saiba que tenha de fato essa vontade que pode mudar e que pode empenhar. Nesse capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel que coloca que a nossa mente ela é dividida em 4 partes. É o departamento do desejo, o departamento da imaginação, o departamento da memória e o departamento da inteligência. Então, todos esses departamentos deliberam sobre a nossa vida. Mas ele coloca que a vontade era como se fosse a gerência, que comanda esses 4 departamentos, e é ela que vai fazer com que a gente empenhe, de fato, todos os nossos desejos, a nossa inteligência, a nossa memória, esses outros 4 departamentos. Então, é de fato, Cida, como você bem disse, a nossa vontade ela tem papel importantíssimo aí. Celinha, quer comentar também? Só algumas observações. Eu não estou com a revista espírita e nem li esse conteúdo, mas a gente observa, juntando os dois textos, o que está no Livro dos Espíritos e o que a Cida relatou da revista espírita, de 1863, né, Cida? Sim. A gente vai observar alguns detalhes importantes que coincidem sempre, e que é o que são fundamentos mesmo. Primeiro, um espírito não pode ocupar, 2 espíritos não podem ocupar o mesmo corpo. Então, o responsável pelo corpo é só o espírito que recebeu o corpo ao reencarnar. Sempre. No estado de sonambulismo, ocorre um desprendimento e uma ampliação do perispírito, e o outro espírito pode se associar ao campo fluídico do perispírito, do espírito que está em desdobramento e que se afasta, mas continua ligado ao corpo, e se comunicar, como acontece na psicofonia. Só que no caso da possessão, é como se fosse uma psicofonia com menos controle do médium, né? Na verdade, são assim,
a quantidade, vamos dizer assim, o tamanho, né, o potencial de controle que o médium ou que o dono do corpo, né, o reencarnado, está exercendo. E aí vem também de acordo com a questão da sintonia, que ele abre um canal de sintonia por algum motivo, até por ligações que já teve com aquele espírito que se aproxima, ou até por imantações fluídicas de diversas ordens, e ele abre esse canal de sintonia. Mas primeiro ele se afastou do corpo, observou? A decisão de entrar no estado sonambúlico ou de emancipação da alma, ou de desdobramento, se for um fenômeno mediúnico, é o desdobramento, se for anímico, é o sonambulismo. Se for, ao fazer isso, ele toma uma decisão. Vou me afastar do corpo. E aí o outro vem. Celinha, olha só que interessante, como fecha exatamente a sua reflexão. Aí foi perguntado, sabe aquele primeiro caso do senhor Charles Z, que é o que caiu no poço? Não é da rainha malvada, não, é do outro. Aí foi perguntado assim para ele, já que tomastes posse do corpo da senhora A, poderias nele ficar? Não, mas a vontade não me falta, ele respondeu. Aí diz assim, por que não podeis? Ele responde, porque seu espírito está sempre ligado ao seu corpo. Ah, se eu pudesse romper esse laço, eu lhe pregaria uma peça. E o que faz nesse momento o espírito da senhora A? Perguntou assim para ele, né? Para o senhor Z. Aí ele diz, o que faz nesse momento? Está aqui ao lado, olha-me e ri, vendo-me em suas vestes. Olha, Celinho, mas casou assim, eu só falo. Era isso. Muito bom. Vamos para 475? Bom, 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Então, aqui está a resposta para todas as chaves quando as pessoas falam assim, ô Pedro, você vai lá no Fé e Caridade hoje? Reza para mim, coloca o meu nome, faz isso por mim. A gente pode e leva, com certeza. Mas olha o que ele pergunta, Kardec pergunta. Alguém por si mesmo afastar os espíritos. Então ele não fala aqui sobre intercessão. Ele não está perguntando aqui sobre se uma outra pessoa pode fazer isso. Ele pergunta da gente com a gente mesmo. Eu consigo me afastar os maus espíritos e me afastar da dominação deles? Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo. Esse jugo aqui a gente se recorda lá de Jesus, né? Lá de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. O que é subtrair-se a um jugo? Pensa naquela peça mesmo, né, que as pessoas colocam sobre os animais. É seguir aquela mesma ideia, seguir aquilo e ir adiante. Então, quando a gente fala subtrair-se a um jugo, é deixar de seguir aquelas ideias, deixar de seguir aquela dominação, é tirar aquilo que é imposto sobre nós, que nós em algum momento aceitamos, e mudar de padrões, de crenças, de paradigmas. Então, é possível a gente fazer isso desde que nós tenhamos uma vontade firme. E aí é que é o grande ponto. Porque ter uma vontade firme e ativa não é fácil. Por isso que muitas vezes precisamos de pessoas para nos ajudar a impor uma certa vontade,
para que a gente consiga vencer essas tentações, né? Então, se nós tivermos essa vontade firme, sozinhos conseguimos resolver. Mas se nós hoje não estamos com essa vontade firme, suficiente para nos ajudar a levantar esse peso, vamos dizer assim, que está sobre nós, a gente vai recorrer e procurar auxílio na casa espírita, se for de outra denominação religiosa, na igreja católica, evangélica, quer que seja. Vamos falar aqui sobre nós, né, da doutrina espírita. Se eu tenho essa influência, se eu percebo essa influência, se eu vejo que eu estou com pensamentos que não são meus, se eu vejo que eu estou muito para baixo, eu estou desanimado, eu não estou conseguindo mudar esse cenário, o que eu posso fazer? Eu posso iniciar o evangelho no lar, posso assistir às palestras públicas, posso pedir socorro para que leve meu nome para uma reunião mediúnica. Então, são as tratativas espíritas, né, para nos ajudar a melhorar essa vontade, e a gente, a partir do momento em que for dado esse alívio, né, vamos dizer assim, esse empurrãozinho para empurrar essa barra para cima, esse esforço de tirar a barra é nossa. Então, a gente começa o evangelho no lar, começa a frequentar uma palestra, eles vão nos ajudando a empurrar a barra, mas quem tira e quem tem que mudar para poder, de fato, afastar esses espíritos imperfeitos somos nós mesmos, não é isso? Bom, 476, Cida. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Resposta: sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeie os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. É isso aí que você acabou de falar, né, Pedro? É a evolução moral, é a mudança íntima. Olha, podemos estudar, a ciência é tão importante, né? Não podemos descurar dela. Tudo que nós fazemos para conhecimento doutrinário e divulgação é válido, porém, sem mudança íntima, as coisas não têm bom sucesso. E aqui, nesta passagem, quando fala em fascinação, é bom a gente dar uma recordadinha, né? Que a fascinação pode ser muito grave, porque o espírito ele pode dominar de tal maneira, porque aquele que busca ter acesso ao alvo, aquele médium, por exemplo, que está sendo alvo, ele vai saber como trabalhar, vamos chamar de calcanhar de Aquiles, de cada um. Se é a vaidade, vamos aguçar os aplausos. Se é a inveja, vamos apresentar motivos para a inveja, porque tudo isto
pode acometer aqueles que são alvos da fascinação. E tem uma obra, eu gosto muito, quando eu faço minhas leituras, eu já busco em qual obra eu me remeto a isso. Então, o Devassando o Invisível, de um médium, que é o Davi, né? Que ele se equivocou totalmente, ele foi preparado no plano espiritual, como os médiuns o são, porém ele jogou tudo por terra, porque deixou-se dominar por instintos, por situações que não condiziam com aquela situação em que ele ocupava como médium. E abre espaço, então, para aquele que se aproxima dele para fasciná-lo, que é o doutor Hermann. Então, com a história toda, o que nós podemos ver, esse médium, ele se perdeu nos caminhos. E motivo qual? Falta de atenção, de tomar cuidado, de alerta e, sobretudo, de evolução moral, porque aí ele caiu e caiu mesmo, né? E a história aí é bem complicada. Mas eu fiquei nessa leitura, Pedro, se você ou mais alguém, Celinha, quiserem completar. Celinha. Hoje eu estou, né, intrometida, né? Nada, está ajudando muito. Então, é muito importante essa observação mesmo sobre a fascinação, porque é considerada a obsessão mais perigosa. Porque o médium não toma consciência nenhuma que ele está entrando no processo de fascinação. E quem assistiu lá os Mensageiros 2, né, vai ver aquele médium lá que ele veio com uma missão e depois ficou deslumbrado com os poderes que ele tinha com a mediunidade, começou a cobrar, começou a enriquecer e deu no que deu. Então, a mediunidade, é lógico que a escolha é sempre do espírito. O filme mostra, né, que ele várias vezes teve a oportunidade de sair daquela fascinação, mas o médium começa, e a vaidade é que é o fator preponderante, né, no processo de fascinação. Então, é perigoso sim, principalmente por isso que muitas vezes a pessoa fala, não elogie o médium, não elogie o palestrante, pode até gostar e tudo, porque vai que o palestrante acha que ele é bom, vai que o médium acha que é bom, e, na verdade, o médium é só um instrumento de outros espíritos, né? Então, ele só transmite, né? Então, não quer dizer que ele seja bom, não. E aí vem essas vaidades, que é muito perigoso isso. Muito bom. Nessa questão aí também, aproveitando o gancho, eu me recordei de um caso que, no livro do Dr. Bezerra de Menezes, chamado A Loucura sobre o Novo Prisma, não é psicografia, era de autoria dele enquanto ainda encarnado. Ele, no último capítulo, o seu filho também era médico, estava estudando medicina, era inteligente, mas estava considerado como um louco, né? E aí o Dr. Bezerra procurou aí todos os médicos disponíveis na época e, de fato, foi tratado como loucura. E investigavam e não conseguiam identificar a causa. Só que em certos momentos, ele tinha alguns instantes de lucidez. Então ele conseguia falar sobre a medicina, sabia quem ele era, falava como se fosse assim, a pessoa normal que o Dr. Bezerra conhecia como filho. Mas em outros momentos de loucura, completamente perdido, completamente uma outra pessoa.
até que o Dr. Bezerra leva ele, então, a um médium. E nesse instante, há ali uma comunicação, né? E o espírito relata exatamente o seguinte, que ele estava ali, de fato, exercendo essa influência, era ele que, muitas vezes, conseguia ali, de fato, vamos dizer assim, usar do instrumento do corpo físico do médium, mas o objetivo dele não era fazer isso com o filho do Dr. Bezerra. O objetivo dele era fazer isso com o próprio corpo do Dr. Bezerra. Mas o que o impedia de o fazer era a qualidade moral do Dr. Bezerra, porque aí ele não tinha essa força para poder utilizar nem fazer nada disso. Mas o filho, ele não tinha essa força tão grande assim. Ele ainda encontrava aquelas fraquezas que os espíritos colocavam ali em uma das respostas anteriores, então ele sintonizava com esse espírito. E aí o que ele fazia? Para poder afetar o Dr. Bezerra de Menezes, ele se usufruía do filho, que também teve um processo de crueldade com esse espírito, junto ao Dr. Bezerra de Menezes em encarnações passadas, para poder agora fazer um processo de vingança. Então percebe que a qualidade moral do espírito afasta naturalmente esses espíritos imperfeitos, mas que eles podem se utilizar de pessoas ao nosso redor que tocam o nosso coração de alguma forma para poder tentar nos afetar, né? Então, olha como é que esse caso nos traz tantos relatos importantes para a gente ficar atento, né? Bom, vamos adiante. Quatrocentos e setenta e sete. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Então, aqui ele está perguntando mais a respeito daquelas fórmulas, algo como místicos ou rituais, rotinas, enfim. Então, os espíritos são bem claros, né? Não. Esses últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Então, essas partes, assim, de fórmulas de exorcismo, de qualquer coisa a esse respeito, não tem influência sobre os maus espíritos. A única coisa que tem influência sobre os maus espíritos é o poder, né? O poder moral. E isso é só os espíritos puros que vão conseguir deter e influenciar, né? Então, isso fica muito claro nas obras de André Luiz, até mesmo no Missionários da Luz, quando André Luiz vai visitar um centro espírita, e aí ele percebe que muitos chegavam para a reunião no centro espírita, eles entravam ao centro espírita, mas aqueles espíritos que estavam acompanhando aquelas pessoas e que ainda eram espíritos imperfeitos, muitas vezes ficavam do lado de fora da casa espírita. E por que isso muitas vezes se dava também? Pela influência moral, pelo poder e pelas até barreiras que são criadas ali. Então, essas fórmulas de exorcismo, elas não surtem efeito, né? O que surte efeito é a capacidade moral sobre uma outra pessoa. Então, é isso que vai fazer que funcione, né? Bom, acho que aqui é bem claro, bem tranquilo da gente compreender, né? 478, Cida. Pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Resposta: cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar as sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo. Vendo que nada conseguem, afastam-se. Esta também é autoexplicativa, né, Pedro? E vem bater com tudo que nós estamos falando até aqui. Mas eu vou recorrer um pouquinho a uma noção de psicanálise e que diz assim, que nós gostamos de sofrer. Haja visto que em nossos pensamentos, nós raras vezes nos esforçamos
para responder. E por que eu estava alegre agora mesmo? Eu estava feliz, alegre, alegre. Aconteceu alguma coisa, passou, eu até me esqueci. E raríssimas vezes nós perguntamos, por que eu estava alegre mesmo? No entanto, se algo muito triste, devastador nos ocorre, e nós estamos tristes, mas algo nos chama a atenção, nos tira do foco da tristeza. Passados instantes, não poucas vezes a gente pergunta, o que é mesmo que estava me deixando aborrecido? Nem estou lembrando. Então, isso mostra que muitas vezes nós alimentamos aquela obsessão. O que eu sentia mesmo? Mas por quê? Então, nós damos mais atenção à obsessão do que nós pensamos. A gente quer se livrar dela, mas muitas vezes a gente não deixa ela ir embora. Então, se nós elevarmos o nosso pensamento com pensamentos nobres, mergulharmos no trabalho do bem, e buscarmos sempre esta sintonia de autoconhecimento. Qual é meu calcanhar de Aquiles? Então, eu tenho que colocar um alerta nesta minha tendência. Eu acho que daria um bom resultado, né? É mais assim. É isso mesmo, Cida. Essa questão me fez ficar lembrando de um amigo meu que a gente ficava brincando com ele, sabe? E brincava com ele só para irritar mesmo, assim, aquelas brincadeiras de criança, não era bullying, não era nada disso, não, era brincadeira saudável. Só que toda vez que a gente chamava ele de um apelido, que assim, não mudava nada, mas ele simplesmente não gostava do apelido. Todas as vezes que ele ficava com raiva ou que ele dava corda para aquilo, ficava chamando a gente de outros apelidos também, aí que a gente botava mais pilha. Então aí que a gente azucrinava ele mesmo. Quando a gente tentava cutucar ele e ele não se importava, não dava bola para aquilo, aquilo ficava sem graça, a gente não, já passava. Com a obsessão, essas aí é a mesma coisa. Eles ficam dando trela pra gente, jogando uma casca de banana, botando pilha. Se a gente cai na casca de banana e bota pilha e cai naquilo, eles adoram, fazem a festa, riem até da gente, aí é que se diverte mesmo. Mas se joga a casca de banana, a gente olha para a casca de banana e não dá nenhum valor, né? Simplesmente deixa ela para lá, ela passa, eles se cansam e vão procurar um outro divertimento. Então, é de fato isso aí, a gente não ficar gostando de querer sarna para coçar, né? Muito bem. Vamos para 479. Às vezes a gente fecha aí esse tema hoje ainda. Bom, a prece é meio eficiente para a cura da obsessão. A prece é em tudo, dizem os espíritos, um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Lembra quando a gente conversou nos estudos passados sobre o pensamento? Porque a prece, né, ela é um pensamento, e aí os nossos pensamentos, naturalmente, eles ficam aqui na nossa sintonia do planeta Terra. O que faz a nossa prece sair e alcançar as esferas elevadas é a nossa vontade. A vontade, ela é o veículo do pensamento. É ela que transporta o nosso pensamento de um ponto A para um ponto B. Quanto maior a nossa vontade, maior a gente consegue impulsionar a nossa prece. Então é por isso que não basta que a gente faça aquela prece protocolar, aquela prece sem colocar uma vontade, sem colocar um sentimento, porque senão essa prece não chega às esferas mais altas. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. A fé sem obra é morta, ou seja, não basta apenas a oração pela pedição, né? É necessário que as mãos arem, né? Que o trabalho esteja ali envolto da prece. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, a prece ela é um poderoso auxílio
Mas se a gente ficar só na prece, a gente não vai vencer a obsessão. É como eu disse, a prece ela vai nos ajudar, e o auxílio das outras pessoas vão nos ajudar a tirar o jugo. Mas se a gente não tira esse jugo, não muda o comportamento e não assume para nós um outro jugo, o jugo do mestre, não vai ter jeito. É a mesma comparação que Kardec faz em determinado momento, se não me engano, na Revista Espírita, quando ele faz a comparação da obsessão com a carne podre. A carne, quando a gente deixa ela em cima da pia, ela pode estar novinha, acabou de vir do açougue. A gente vai deixar ela em cima da pia, sem refrigeramento, sem nada. Passa ali 2, 3 dias, está cheio de mosca, cheio de coisa ali. A gente vai, abana, tira as moscas, mas se a gente para de ficar abanando ali, daqui a pouco enche de mosca de novo. Por quê? Porque aquilo que atrai as moscas continua ali da mesma forma. Então, a obsessão, a gente não conversou que é uma sintonia pelas nossas fraquezas, pelas nossas imperfeições. Então, enquanto a gente não corrige as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, por mais que a espiritualidade possa até afastar aqueles espíritos que nos estavam influenciando nas nossas fraquezas, se a gente não muda essa fraqueza, aparecem outros que sintonizam com ela. Por isso que o grande objetivo da doutrina espírita é a transformação moral, né? Muito bem. 480, Cida, para a gente fechar o nosso tema hoje aí na hora. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue um indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade alegoria. Compreendei bem isto e não o esqueçais nunca, pois que se presta uma aplicação geral. Pedro, ao mesmo tempo que é muito clara essa resposta, nos remete a pensar: todos um dia seremos anjos. E nós então sabemos que, se nós tivermos condição de aperfeiçoamento moral suficiente, nós podemos, pela prece, pelo amor, nos aproximarmos das situações afligentes. Porque aquele desejo cultural de o que me incomoda, eu jogo fora, eu dou, eu expulso, eu não me importa mais, eu deixo para lá, é da zona de conforto. Né? Se esse cãozinho ficou comigo a vida toda, ele foi sempre um fofo comigo, me protegendo, me seguindo, mas agora está velho, está dando trabalho, está cego, não enxerga mais. Eu vou jogar fora, vou jogar no lixo, vou passar. Então, se assim nós pensarmos, nós não estaremos caminhando para o Evangelho vivo do Cristo, que é a finalidade pela qual estamos aqui. Então, todos temos jeito. E é pensando dessa maneira que nós não podemos concordar com aquilo que é violência moral, espiritual, física. E aí estaria um caso, né? Então, essa é a minha visão. Então, Cida, eu acho que a gente pode, né, concluindo aí o estudo, nas últimas considerações, é que, de fato, assim, essa influência dos espíritos, elas existem, podendo ser dos nossos guias ou mentores,
que a possessão, portanto, ela não faz com que dois espíritos assumam o mesmo corpo, né? Isso não, a gente viu que não é possível. Um espírito, né? Ele tem o mesmo corpo, ele é dono daquele corpo físico, então ele pode, por um determinado instante, se afastar daquele corpo físico para que um outro possa se usar, ele aceita esse processo, né? Seja por fraqueza ou já com uma capacidade de discernimento, que pode ser por um sonambulismo natural ou induzido, como a gente estudou nos outros estudos também, né, Cida? Como você bem trouxe aí no caso da Revista Espírita, mas o que talvez seja de suma importância a gente ressaltar aí nesse estudo é que todas essas influências elas só acontecem pelas nossas imperfeições. Por isso que é super necessário a gente trabalharmos de fato para nos melhorarmos, porque isso vai fazer com que nós sirvamos melhor ao Evangelho e que cause menos sofrimento para nós mesmos, né? Porque lá no céu e inferno, Kardec deixa bem claro que toda imperfeição ela gera um sofrimento. Então, se hoje a gente ainda sofre, é porque a gente ainda é imperfeito. E a partir do momento em que a gente estiver sofrendo menos, é porque a gente está sendo menos imperfeito. Né, Cida? Não sei se você quer fazer mais alguma consideração para passar da Celinha, mas para mim tá tudo certo, foi muito bom, pessoal, participar aí com vocês hoje. Também para mim, Pedro, foi excelente, um estudo que acrescentou muito e eu só agradeço. Tá bom? Agradeço a todos. É isso, Celinha, tá entregue. O Pedro, antes de vocês me entregarem, só uma reflexão sobre esse tema que vocês conduziram muito bem, que é o seguinte: lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, ele vai falar o que é o homem de bem. Então, quando a gente fala, nós temos que fazer o bem, nós temos que ser o homem de bem, lá está a regra. O que significa ser o homem de bem? Capítulo 17, item 3. A gente deveria ler isso todo dia. E começar a examinar as nossas ações. Porque muitas vezes aquilo que você lembrou, Pedro, no início, e a Cida também reforçou, que a gente pede, né? Ah, faz uma prece por mim, põe meu nome lá no centro, pede lá para mim. Ah, estou precisando muito de prece. E nós vimos que a prece, nem a nossa própria prece é suficiente, que é preciso mudar algum comportamento que nos traga o sofrimento que a gente às vezes passa, né? E aí, nessa pergunta aí, 480, do Evangelho, quando ele fala expulsar os demônios, o que significa isso, né? Qual o maior demônio, se considerarmos que é um espírito mau, que nos perturba? Somos nós, né? São as nossas imperfeições, né? São as nossas enfermidades morais, né? Então, é isso que a gente precisa expulsar, né? E a gente acha que está nos outros, mas muitas vezes está em nós mesmos. E como é que a gente expulsa, né? Colocando boas qualidades no lugar, né? Boas ações, boas vibrações, bons sentimentos. E como é que a gente começa com bom sentimento? Desenvolvendo a piedade. O sentimento de piedade é o começo. Então, vamos lá. Muito obrigada, Cida, muito obrigada, Pedro. E por falar em piedade, nós vamos pedir ao Edson que nos ajude